A gente está de volta com mais uma série do Resgatando Juiz de Fora. Dessa vez, a gente vai contar, nesse mês de abril, a história da Câmara Municipal de Juiz de Fora, que completa 172 anos. Quem está acostumado a acompanhar o Resgatando Juiz de Fora, a resgatar as memórias com a gente, sabe que a gente já contou essa história 2 vezes, né? Mas espera aí, porque a gente vai contar de uma maneira completamente diferente, com curiosidades, principalmente desde a fundação da Câmara, que nem sempre foi aqui no Palácio Barbosa Lima, até os dias de hoje. Então, eu convido vocês a nos acompanhar mais uma vez para resgatar as memórias da nossa cidade. A então vila de Santo Antônio do Paraibuna, em 1950, era bem diferente do que hoje é Juiz de Fora. Marcado em verde aí no mapa, vocês podem ver o que era a cidade na época após ter se separado de Barbacena. Era bem diferente, e a Câmara Municipal nem sempre ficou localizada onde ela está hoje. Vamos pensar que em 1850, no dia 31 de maio, Juiz de Fora separou-se de Barbacena. Era um distrito, a vila de Santo Antônio do Paraibuna passou a ter a sua independência administrativa. Naqueles primeiros anos, os primeiros serviços burocráticos daquele novo município que estava se instalando ainda eram feitos por Barbacena, nos primeiros 2, 3 anos, até que em 1852, uma comissão criada para tratar dessas primeiras providências compraram uma residência na antiga Rua Direita, que é a atual Avenida Rio Branco, na esquina com a Rua da Califórnia, que é a Rua Alfred. Mas aquele trecho de rua também foi conhecido como Rua da Câmara. E essa casa pertenceu ao engenheiro alemão Henrique Alfred. Em 1853, passam a funcionar naquela casa as repartições municipais. Epa, peraí, repartições municipais? Eu acho que ainda hoje eu passei pelo Parque Alfred e li isso. Bom, voltando ao assunto, a gente precisa lembrar que até 1930 não existia a figura do prefeito. Então, ali funcionavam os trabalhos da prefeitura e da Câmara, executivo e legislativo em um só lugar. O presidente da Câmara Municipal, nessa ocasião, ele acumulava a função de uma espécie de prefeito. Ele era o agente do executivo municipal. O seu nome era José Ribeiro de Rezende, o Barão de Fora, era um pecuarista muito conhecido na cidade, um homem muito rico, tinha muitas propriedades naquela região de Chapéu-d'Uvas e Caeté. Até que em 1878, esse novo prédio foi construído. Esse novo prédio é o que nós chamamos de o Palácio Barbosa Lima. Em 1878, no dia 20 de março, ele foi inaugurado. E aqui era a sede do Poder Legislativo Municipal e do Poder Judiciário. Aqui funcionava a Câmara Municipal e funcionava também o Fórum Municipal. Isso em 1878. Nesta ocasião, ainda existia a figura do agente do Executivo Municipal, acumulando a função de presidente da Câmara Municipal, e o seu nome era o Dr. Romualdo, que dá nome a uma das ruas do bairro São Mateus. Era um médico muito conceituado na cidade. Em 1878, a Câmara passou a funcionar neste endereço. Aqui eu abro parênteses para dizer para vocês que a gestão de José Procópio Teixeira teve um papel importante em relação ao planejamento urbano, quando ele criou um novo sistema de abastecimento de água, desobstruiu galerias e fez a retificação de trechos do Rio Paraibuna. Em 1964 foi inaugurado a estação rodoviária Regis Bittencourt, ali na esquina da Getúlio Vargas com a Avenida Rio Branco. Essa figura que vemos aqui, que é o prédio Ademar Rezende de Andrade. No térreo funcionava a rodoviária. No primeiro andar funcionou a Câmara Municipal, isso em 1965. O prédio não estava totalmente concluído não, mas a Câmara já veio se instalar aqui, em 1965. O presidente da Câmara nessa época era Inácio Alves. Nessa oportunidade existia a figura do prefeito, e o prefeito de fora era o Ademar de Andrade. A Câmara ficou aqui durante um tempo, até 1978. Em 1970, aconteceu a inauguração do Fórum Benjamin Colucci. Com isso, o prédio ficou desocupado, mas precisava de reforma. Durante os anos 70, o prédio passou por uma grande reforma, até que em 1978,
No ano em que este prédio comemorava 100 anos da sua inauguração, o que aconteceu aqui? O Poder Legislativo se instalou neste prédio e se encontra até o presente momento. Em 1978, o presidente da Câmara Municipal era Jair do Nascimento e o prefeito de Fora era o Melo Reis. Qual foi o servidor da Câmara que nunca ouviu a seguinte pergunta? Olha só, já que você trabalha ali na prefeitura, será que você não podia resolver um problema de IPTU para mim? Ou você não podia me indicar como que eu resolvo um problema tal? Bom, a população ainda faz muita confusão entre executivo e legislativo. Na verdade, eles são duas asas de um mesmo corpo que precisam bater de forma equilibrada ao mesmo tempo, senão esse corpo ele não vai alçar voo. Mas existem diferenças entre os dois. Para explicar isso, eu fui atrás da Cristiane Jales, cientista política da UFJF e coordenadora também pela UFJF do projeto Câmara Mirim, que acontece aqui na Casa Legislativa e envolve escolas e alunos de Juiz de Fora. Essa diferença entre executivo e legislativo, ela tem uma história aí por trás, especialmente no Brasil, né? Durante um tempo, essas distinções, elas não são distinções muito claras, especialmente no plano local, que é o caso da Câmara Municipal e da Prefeitura, mas especialmente a partir dos anos 30, de 1930, e com a Constituição de 1988, essas distinções elas ficam muito claras. Então, ao Executivo cabe, né, administrar a cidade, né? Então, propor leis, gerir o orçamento, né, e com isso administrar a cidade com algumas funções muito claras, né? Por exemplo, é o município, né, que dá conta de atender a população com relação à educação fundamental, educação básica, né, dos primeiros anos, e também atenção primária à saúde e assistência social. Então, essas três funções são funções do Executivo que a Constituição de 88 arma para as prefeituras executarem. No plano municipal, o Legislativo ele precisa fazer o quê? Fiscalizar o Executivo, se o Executivo está realmente fazendo essas ações que são ações que ele deve fazer constitucionalmente, né? Administrar a própria Câmara Municipal, então tem todo essa questão de administrar a Câmara Municipal, e a questão que é uma questão que espelha desde a Câmara Federal, que é o fato de produzir leis. Beleza, entendi a diferença. Mas a Cristiane ainda acrescenta mais, de modo a ampliar o nosso aprendizado sobre o assunto, sobre restrições e poderes das câmaras municipais e também das assembleias. E essa é uma das questões, porque o que acontece? O plano local, ele, apesar da Constituição de 88 ter dado muito mais poder para os municípios, para o poder executivo e o poder legislativo, isso aí, o poder legislativo especialmente, ele não tem tanto poder quanto assembleias legislativas e a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Então isso significa que essa questão de produção de leis no plano local pelas câmaras municipais acaba sendo muito restrito. Os vereadores eles têm um poder restrito para produzir leis, né? Então isso faz com que muitas vezes as câmaras municipais e os vereadores eles tenham um papel que se confunda um pouco com o executivo. Por quê? Porque eles não conseguem muito fazer leis, porque eles não podem produzir nenhuma lei que tenha impacto orçamentário. Só o executivo pode fazer isso. Então eles acabam servindo como um elo de ligação entre a população e o executivo. Assim, as vereadoras e vereadores, além do trabalho de fiscalização e elaboração de leis, acabam levando questões da população para o executivo para que sejam resolvidas. É um papel relevante o de escutar as demandas dos diversos segmentos da população. Eu sempre digo, que a Câmara Municipal é a caixa de ressonância da cidade. E não é simplesmente uma frase de efeito, é a pura verdade.
Observe você, qualquer movimento político, ele é feito onde? Nas escadarias, no interior da Câmara Municipal. Qualquer manifestação política é aqui dentro que ocorre, é aqui que ela reverbera. O nosso parlamento, como eu vejo todos os parlamentos do país, são um espelho da sociedade. Aqui nós temos a representatividade da população de Juiz de Fora. Não é por isso que, não por menos, foram eleitos pela população. Então você tem aqui o líder comunitário, você tem um profissional liberal, você tem um policial, nós temos forças de segurança, temos advogados, engenheiros, médicos, pessoas comuns da população, são vereadores. Isso é muito legal. Mostra que o ato democrático da eleição consegue colocar no parlamento uma representatividade da sociedade. E isto é todos os parlamentos do Brasil. Aqui em Juiz de Fora, nossa Câmara não é diferente. Quem acompanha o Resgatando Juiz de Fora nesses 2 anos sabe que a gente pode contar uma mesma história de várias maneiras diferentes. E que a gente já contou a história da Câmara antes, só que agora a gente está contando alguns fatos que antes não foram relatados, mas que também andam em paralelo com a história da nossa cidade. Na semana que vem a gente vai continuar resgatando essas memórias. Dessa vez não vão ser fatos tão felizes. O parlamento, que deveria ser a casa da democracia, durante algum tempo teve os seus direitos cerceados, teve vereadores caçados. Eu convido vocês para na semana que vem me acompanhar mais um pouquinho para a gente resgatar essas histórias.